Deus levanta pessoas para nos abençoar. Amém? Eu sou pastor, mas eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo ouvir Deus levantando outros. Eu recebo no meu coração com muita alegria. E eu convido você, em nome de Jesus, a abrir seu coração também, para ouvir a palavra da fé que será anunciada aqui hoje. Amém? Deus já tem feito grandes coisas nesse culto, vai continuar fazendo. Então, não se apresse para ir para casa. Fique em paz. Vamos receber a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Amém? Estenda as tuas mãos aqui para o irmão Mário. Pai, em nome de Jesus, toma a vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor lhe traga sabedoria, graça, unção. Que através da sua vida, como um canal nessa manhã, seja um transbordar da tua presença. E que a tua palavra penetre o mais profundo do nosso coração, trazendo luz, entendimento, e que possamos sair daqui transformados, Senhor. E isto não é uma oração um chavão, mas é uma oração sincera do meu coração, do coração dessa igreja. Fala conosco enquanto ouvimos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Vocês estão felizes? É sempre uma alegria estar aqui no vosso meio, a partilhar e a meditar na palavra de Deus com vocês. Aliás, estar na presença de Deus é algo inexplicável. Quando as comportas do céu se abrem e Deus desce e se manifesta para o seu povo, é um sentimento completamente inexplicável. E o pastor Bruno, enquanto orava, ele falava da questão de termos uma boca profética. E nós profetizamos Jesus, Jesus, Jesus. Eu, na realidade, quero só aproveitar essa atmosfera que já começou e quero continuar a navegar nela. Eu vou pedir ao louvor que toque só mais um louvor, só mais um. Só para deixarmos que o Espírito flua aqui no nosso meio. E quando tu estiveres a louvar, sentado no teu lugar, não precisa se levantar mesmo. Creia que Ele realmente se vai manifestar. Já se está a manifestar, já se manifestou nesse lugar. Vai continuar a se manifestar ainda mais intensamente na tua casa, na tua família. E vai se manifestar ainda mais na nossa nação, Senhor. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mais uma vez, Yahweh. Clame, meu irmão. Uau. E hoje eu quero dar continuidade a um estudo que o pastor Bruno começou há 2 cultos atrás, onde ele falou sobre os segredos da fé. O pastor Bruno esteve aqui e deu-nos muitas ferramentas importantes que nós, enquanto cristãos, se metermos em prática, vamos ter a capacidade de experimentar o melhor que Deus tem para nós nesta terra.
Mas não é só ouvirmos. Nós temos que ser, como diz a palavra, ouvintes e praticantes. Porque se só ouvirmos, nada vai acontecer. Se ficar só na nossa cabeça, no nosso pensamento, nada vai acontecer. As coisas vão continuar na mesma. As coisas vão continuar iguais. Por isso é importante que nós cristãos tenhamos uma atitude ativa no cumprimento da palavra de Deus. Eu queria pedir que nós abríssemos as nossas Bíblias em Tiago. No livro de Tiago, capítulo 2. E vamos estar a ler do versículo 14 até ao versículo 26. Tiago 2, 14 a 26. E assim nos diz a palavra: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem boas obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Tu podes ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se o que a Escritura diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Palavra da salvação. Vamos deixar as nossas cabeças, eu vou fazer uma oração. Piano, baixa um bocadinho. Vou fazer uma oração rápida. Pai Santo, obrigado pela manifestação da Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por aquilo que já começaste no dia de hoje. Obrigado pelo encontro que nos estás a permitir ter contigo, Pai. E a nossa oração é que Tu intensifiques ainda mais a Tua presença. A nossa oração é que Tu encontres em cada um de nós um coração receptivo e aberto para aquilo que Tu nos vais falar, Senhor. Que a Tua palavra possa cair em cada um de nós como semente, Pai, e encontrar um terreno fértil e produzir bons frutos. Quanto a mim, Senhor, que eu possa realmente ser um vaso usado por Ti. Que eu não fale da minha inteligência nem sabedoria, mas que eu seja completamente um vaso nas Tuas mãos, usado como Te aprover, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvor, estejam à vontade, podem sentar, não vai ser necessário. O livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, e Tiago fazia parte da liderança da igreja primitiva. E também ele fez parte do grupo que proporcionou o avanço do Evangelho, tanto para aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas também dentro da comunidade judaica. E o objetivo do livro de Tiago, quando Tiago escreveu esse livro, escreveu essa carta para a igreja primitiva, ele escreveu com o objetivo de realmente passar uma visão e uma noção de como os cristãos têm que viver a sua vida de maneira prática e de maneira fiel. Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada por aí além, não é nada sobrenatural. A nossa vida cristã, ela é feita na naturalidade, no simples, no ouvir, no obedecer, no praticar. E a partir do momento em que nós temos um encontro real com Cristo, a nossa fé ela se vai manifestar de 2 maneiras: no crer e no praticar. E quando eu falo de crer, não é só um crer de nós estamos aqui sentados na igreja,
ouvimos uma palavra do pastor Bruno, ouvimos uma palavra da pessoa que está aqui a pregar, vamos para casa e a palavra fica e nada muda, nada acontece. O crer para o cristão é um crer que incita ao questionamento. O crer para o cristão é um crer que incita o pensamento. Nós, enquanto cristãos, o nosso crer não é um crer vazio. O nosso crer tem que vir repleto de vontade de nos aprofundarmos mais naquilo que nos é ensinado. O cristão tem que buscar a sabedoria. Josué 1,8, a palavra nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E, meu irmão, meditar é comer a palavra, é ruminar, é estar ali a perceber, a ouvir, a tentar entender o que é que Deus espera de nós, qual é o propósito dele para a nossa vida, o que é que ele quer que nós façamos, quando é que ele quer que nós possamos agir. Mas isso só vem se esse crer for um crer ativo. Por isso é que é importante, os pastores dizem sempre: meus irmãos, tirem notas, apontem, escrevam. Não aceitem só tudo o que vos é dito aqui. Porque um relacionamento é aprofundado na intimidade, vocês e Deus. O crescimento cristão não é feito só no domingo, é feito no dia a dia, onde nós meditamos na palavra, onde nós buscamos Deus, onde nós questionamos Deus. Por que isso é assim, Pai? Por quê? Quando? Como? E aí Deus se revela e a palavra ganha vida. E este crer vai levar-nos a agir. Porque se nós só crermos sem nenhum tipo de ação, não estamos a fazer nada. Então, Tiago desafia-nos a nós, desafiava os cristãos da igreja primitiva a não se limitarem a viver só uma vida de palavras, uma vida vazia, uma vida só de sim, eu sou cristão, sim, eu até acredito que Jesus Cristo morreu por mim na cruz, deu-me acesso à vida eterna e daí não passa. Ele desafia-nos a mostrarmos a nossa fé através das nossas ações. Pregamos em tudo aquilo que nós aprendemos há 2 domingos atrás, nos segredos da fé, e meter esses segredos em prática. E essa prática se vai manifestar no mundo material. Essa prática vai impactar vidas. Essa prática vai transformar a tua realidade. Essa prática vai atrair os céus aqui à terra. E nós, em bom português angolano, nós temos uma frase que diz: está a falar, está a fazer. Diga, olhe para o seu irmão, pelo menos 2 irmãos. Irmão, está a falar, está a fazer. E é isso que o Evangelho espera de nós. É que nós não só falemos, mas também façamos. Que nós paguemos o preço. O preço de viver uma vida cristã a 100%. Pagamos o preço de morrermos todos os dias, de carregarmos a nossa cruz, de glorificarmos o nome de Deus em todos os sítios, em todas as situações. Isso é duro, isso custa, não é fácil. Por isso é que se estamos a falar, também temos que fazer. Se nós decidimos aceitar essa palavra, se nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo, se nós decidimos viver por Ele e com Ele, nós temos que fazer. Todos os dias. Porque, assim como diz a palavra, Filipenses 4:9, hoje nós vamos folhear muito as nossas Bíblias. Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e o Deus da paz estará com vocês. Então eu consigo perceber que se eu puser em prática tudo aquilo que me é apresentado, puser em prática tudo aquilo que a palavra tem para mim, Deus se vai manifestar. Deus vai estar comigo. Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir o mar vermelho, vai operar milagres, nós vamos ressuscitar os mortos, curar os enfermos, ser a transformação dessa nação, como o pastor Bruno orou. Mas isso só vem quando nós metemos a nossa fé em prática. Fé sem obras é inútil, meus irmãos. Fé só de boca é inútil, meus irmãos. Dizermos só que somos cristãos sem levar esse evangelho a 100% não faz sentido. Não podemos ser mornos. Mais vale ser frio
e pelo menos vamos vivendo a nossa vida, sabendo que quando isso acabar, pastor Bruno, vamos direto para o inferno, mas aproveitamos aqui e está tudo bem, é uma escolha tua, meu irmão. Ou então fazemos o contrário, levamos essa palavra com a quentura que ela exige que nós levemos, com fogo a queimar, um fogo que incomoda, um fogo que não nos deixa dormir se nós não cumprimos a palavra de Deus, um fogo que não nos deixa dormir, que nos incomoda se nós não estivermos no caminho dele, se nós não cumprimos a vontade dele para a nossa vida. É isso que ele espera de nós. Efésios 2, versículo 8 a 9, a palavra nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu vou fazer agora um paralelismo com a primeira linha do verso 14, onde Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E nós ficamos assim, mas então o que acontece? Eu creio só que pela fé sou salvo e fico assim porque até Paulo dizia, era isso que acontecia, é pela fé. Nós só temos que crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ou eu tenho que fazer coisas para que realmente isso aconteça. E era isso que acontecia na igreja primitiva, meus irmãos. Não existe muita diferença entre os cristãos que viveram há 2000 anos atrás e nós estamos aqui, os problemas são os mesmos, o pecado é o mesmo e a humanidade é a mesma. E era essa questão que Tiago tentava resolver. Que ele falava com pessoas e notava dentro da comunidade cristã crentes a tentarem abusar daquilo que era a pregação de Paulo. Que eles diziam, não, Paulo disse que eu só preciso de crer. E porque eu só preciso de crer, está tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não preciso orar, não preciso evangelizar, não preciso construir intimidade com Deus, não preciso dar bom testemunho. Porque só o facto de eu fazer uma oração, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu falho, te recebo na minha vida como Senhor e Salvador. Amém. É suficiente, mas não é, meu irmão. Não é suficiente. Quando nós dizemos que cremos em Cristo, essa crença tem que provocar o impacto real na nossa realidade, na nossa comunidade, no nosso meio ambiente. Eu não posso dizer que eu sou um crente e no meu trabalho Cristo não é glorificado. Cristo não é glorificado através da excelência com que eu faço as coisas. Cristo não é glorificado através do meu trato com as pessoas. Porque é assim que as pessoas veem o nosso cristianismo, meus irmãos. Às vezes nós nem sequer precisamos de chegar e dizer eu sou crente, eu acredito na Bíblia, eu vou à igreja. Um simples bom dia para alguém que está mal disposto. Um simples eu te perdoo quando alguém nos faz mal. Um simples vou orar contigo. É suficiente. A Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Quando nós pegamos no sal e metemos na comida, o sal faz alguma coisa, a comida não continua a mesma. Existe, a nível químico, reações que acontecem na carne que provocam depois uma alteração no sabor. Que tipo de alteração no sabor da vida das pessoas que nos rodeiam é que nós estamos a provocar, meus irmãos? Esse é que tem que ser o nosso foco. Esse é que tem que ser o nosso alvo. É saber que enquanto cristão, aonde eu estou, eu não fui só chamado para cumprir um mero propósito terrestre. Eu não vivo no bairro onde eu vivo por acaso. Eu não faço parte da família que eu faço por acaso. Eu não faço parte da nação onde eu estou por acaso. Vocês, irmãos que vieram do Brasil e nos abençoaram e continuam a nos abençoar, vocês não estão aqui em Angola por acaso. Existe um propósito muito específico da parte de Deus para que vocês cumpram aqui nesta terra conosco. Vamos voltar ao que o pastor Bruno disse. Boca profética. E houve algo que o pastor disse, e só está... E está a ressoar até agora, e assim que o pastor disse, eu disse, uau, faz sentido. Que essa nação
será a Canaã do continente. Mas para uma nação se transformar em Canaã, meus irmãos, não acontece só por vontade de Deus. Acontece através da nossa ação, da nossa vida, do nosso cristianismo, da nossa fé ativa. A nossa fé tem que ser ativa. A nossa fé tem que mover montanhas. Mas isso só acontece, e eu vou voltar a repetir isso vez após vez após vez, até que caia no nosso coração. Só acontece quando nós fazemos, só acontece quando nós vamos, só acontece quando nós nos posicionamos. Sem posicionamento não há mudança. Sem posicionamento não há cumprimento de profecias, não há cumprimento da palavra, não há cumprimento de promessas. Temos que nos posicionar, temos que agir, temos que fazer. A grande questão aqui que Tiago trazia não era a base de como nós somos salvos e a ação redentora de Cristo, mas como essa vida cristã se manifesta em ações práticas. Tudo o que nós fazemos porque temos fé no Deus que nós acreditamos. Eu, quando estou com os jovens, com os meus jovens, pessoal do Doxa. Doxa, barulho! Eu gosto muito de tocar na questão do relacionamento. Que todos nós somos casados e estamos aqui, nós sabemos que é a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida. A pessoa que vai conosco. A pessoa que constrói um futuro conosco. E se essa decisão é mal tomada, mal feita, nós podemos destruir um propósito e um plano divino que Deus tem preparado para nós. Por isso é que a Bíblia nos diz, não se ajuntem a um jugo desigual. Por quê? Porque se eu vivo uma fé e uma vida baseada naquilo que o meu Deus diz, que o meu Senhor diz, e se tudo aquilo que eu faço é baseado na fé na palavra, e essa fé se manifesta em todas as minhas atitudes, se a pessoa que eu quero estar não estiver alinhada com esse princípio básico, eu vou estar a andar para a direita e essa pessoa vai estar a andar para a esquerda. Isso é para tudo. Falo de relacionamentos, falo de amizades, falo de trabalho, tudo. É importante que haja um alinhamento nas pessoas que nós trazemos para o nosso meio em relação àquilo que é a nossa prática de vida. Nós andamos pela fé, andamos na prática da fé. E é isso que transforma. E essa prática que se manifesta em ações, ela não está adstrita a quanto nós conseguimos conquistar. Ela está adstrita ao quanto é que nós conseguimos impactar. Não é conquista, é impacto, meus irmãos. Porque mesmo a nossa conquista, a conquista vem com um propósito. Se tu és curado, tu não és curado só para estar bem de saúde. Se tu és abençoado com um emprego, com um negócio, com um relacionamento, não é só para ti, mas em todos os momentos é para dar glórias, engrandecer o nome de Deus. Por isso é que Deus faz o que Ele faz, para que o nome dEle seja glorificado em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Foste curado, meus irmãos, glória a Deus, porque foi Ele que operou esse milagre na tua vida. Tiveste um filho, meu irmão, glória a Deus, porque foi Ele que permitiu que esse milagre da vida acontecesse para que o nome dEle fosse engrandecido. Não o nosso, não na nossa força, não na nossa inteligência, não na nossa sabedoria, mas no nome dEle. O mar não se abriu porque Moisés era muito habilidoso com o cajado. O mar se abriu para que o nosso Deus fosse exaltado e glorificado. E assim, nós começamos a fazer uma análise da nossa vida. E enquanto eu preparava esse estudo, a pergunta que eu próprio me fiz: como é que eu tenho demonstrado essa fé viva no ambiente em que eu me encontro? Com as pessoas com quem eu convivo? Como é que eu tenho utilizado os meios e os recursos que Deus põe na minha mão
para que o Evangelho ande mais rápido, para que a palavra vá mais longe. Como é que temos feito isso, meus irmãos? Que tipo de frutos é que eu tenho produzido na minha vida? Porque uma fé vivida de maneira correta, ela vai produzir frutos visíveis. Todo mundo vai ver aquilo que nós vivemos. Todo mundo vai ver que se realmente aquilo que eu falo condiz com aquilo que eu faço. Gálatas 5, versículo 22 ao 24. A palavra nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram e crucificam a sua carne com as paixões e desejos. A nossa fé, ela é visível no nosso autocontrole e na nossa maturidade. Por isso é que eu disse logo no início, viver esse evangelho é duro, é difícil, meus irmãos. Crucificar as nossas vontades, crucificar os nossos desejos, andarmos no caminho estreito, que é o único que conduz à salvação, é difícil. Porque nós queremos uma coisa, já Paulo dizia, eu quero uma coisa, mas o meu corpo quer outra. Eu quero fazer o que é bom, mas esse corpo pecaminoso leva-me a fazer o que é mau. Eu quero acordar às 4 da manhã para orar, mas eu não consigo porque o sono está duro. Eu quero ser uma pessoa mais fácil no perdoar, mas eu não consigo porque assim que me falam qualquer coisa que eu não gosto, assim que me fazem qualquer coisa que eu não gosto, a minha resposta é sempre, tá. Como é que se diz? Deu, levou, né? Ou bateu, deu. Isso. Bateu, levou. Quando Cristo nos diz que nós temos que ser maduros o suficiente para controlarmos os nossos impulsos e termos a capacidade de dar a outra face. E dizer, eu te perdoo. Vai em paz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque na realidade eles não sabem mesmo o que fazem. Nós temos a verdade. Nós sabemos como nos posicionar. Nós sabemos o que fazer. Mas eles não sabem. Então, infelizmente, quem ainda não teve um encontro real com Cristo, vive uma vida baseada nos seus próprios preceitos, na sua própria sabedoria e no seu próprio entendimento. E a diferença parte daí, parte em nós nos apresentarmos como a porta, o caminho, a estrada que eles podem fazer para ter um encontro real com Cristo. Isso só vem através de uma fé que é praticada diariamente. Ter conhecimento de Deus não é suficiente, meus irmãos. Saber que Deus existe não é suficiente. Acreditar que existe um céu e um inferno não é suficiente. Porque, como disse o versículo, até os demónios sabem disso. Até o diabo acredita em Deus. Até os demônios acreditam em Deus. A única diferença é que eles não se submetem à palavra de Deus. Eles não se submetem à vontade de Deus. A nossa fé deve ser mais do que um mero conhecimento intelectual. Deve ser mais do que um mero posicionamento do já recebi e agora está tudo bem. Não. A nossa fé tem que ser transformada em ações que realmente simbolizam o quão grande o nosso Deus é. E essas ações vão demonstrar o tamanho da nossa fé. Aquilo que nós fazemos dentro da palavra demonstram o quanto nós acreditamos em Deus. A nossa obediência aos mandamentos, aos chamados, aos direcionamentos demonstram o quão grandes na fé nós somos. A nossa fé, ela vai demonstrar em nós duas atitudes. A primeira é a obediência e a segunda é a coragem. Quem vive pela fé, quem anda com Deus,
é obediente em todos os momentos. Quem anda pela fé, quem tem um relacionamento de intimidade com Deus, é corajoso. Eu queria pedir que abríssemos as nossas Bíblias em Hebreus 11. E nós vamos ver homens iguais a nós, não tinham nada de especial, os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas essas duas atitudes, obediência e coragem, fizeram com que eles se diferenciassem de tudo o resto. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos obedientes e corajosos, para que nós nos possamos diferenciar dentro desse propósito e chamado pelo qual Ele nos chamou. E vamos começar a partir do versículo 7, vamos saltar um bocadinho e vamos ver um por um de pessoas que ouviram, perceberam o direcionamento e agiram rápido. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava a ir. Vamos saltar agora para o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência seria realizada. Vamos continuar a saltar. 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados a meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Pela fé, eles conseguiram fazer isso tudo. Pela fé. Então, quando nós pegamos nos segredos da fé que nós aprendemos e decidimos ser obedientes a Deus e ser corajosos, Deus honra. Deus abençoa. Deus abre portas e abre caminhos onde não existem caminhos.
E nós temos que ler essa passagem com seriedade, meus irmãos. Pegar num filho que tu esperaste durante 100 anos quase e levá-lo para ser sacrificado por causa de um comando de Deus, ler parece fácil, meus irmãos. Mas quando nós estamos no momento, quando nós estamos na circunstância, é difícil, é duro. Mas mesmo nessa dificuldade, mesmo nessa dureza de circunstâncias, nós não podemos deixar de ser obedientes. Nós não podemos deixar de ser corajosos, meus irmãos. A situação que tu estás a viver, a vida que tu tens vivido agora, é uma vida que exige coragem, é uma vida que exige obediência. A Bíblia diz aquilo que nós temos que fazer rápido. Então, meu irmão, aguenta firme. Prevalece, persevera até o final. Deus é contigo. O mesmo Deus que providenciou o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, é o Deus que vai providenciar a saúde. É o Deus que vai providenciar o emprego. É o Deus que vai providenciar o relacionamento. É o Deus que vai providenciar o filho. É o Deus que vai providenciar a harmonia familiar. É o Deus que vai providenciar a transformação dessa nação. Angola, Brasil, as nossas nações não serão transformadas só porque nós sabemos que existe um Deus. A nossa nação, as nossas nações serão transformadas através de cristãos com atitudes de fé que se demonstram nas nossas ações, nas nossas atitudes. Esse é o caminho. É isso que nós temos que fazer. E Tiago, quando ele nos desafia, e eu vou pedir ao grupo de louvor que suba já, que já estou quase a terminar. Quando ele faz esse desafio aos cristãos, a nós, a igreja, ele não só desafia, como ele também apresenta o caminho. Ele diz, esse é o padrão, é assim que tem que ser, e eu vou te mostrar como é que tu tens que fazer. Não te vou deixar à deriva. Não vai haver espaço para dúvidas de como meter essa fé em prática. Nós vamos ter um mapa de como praticar essa fé ativa. De como fazer com que as coisas aconteçam. De como fazer com que a nossa realidade seja transformada. E eu queria só que tirassem notas, não precisam abrir, vai ser rápido. Depois leiam em casa. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submissão exige ação. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar e confessar exige ação. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Controlar os nossos impulsos exige ação. Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximarmos-nos de Deus, construir um relacionamento íntimo, profundo, exige ação. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Fazer o bem, ser generoso, exige ação da nossa parte. Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos outros e guardarmos o nosso coração exige ação. Tiago 1, versículo 5 ao versículo 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O reconhecimento
de que a nossa sabedoria vem do temor a Deus e nós pedirmos a Deus para que Ele nos dê mais temor, mais sabedoria, exige ação. Tiago 4:4. Faltam mais duas. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Essa às vezes é mais difícil para o cristão, porque nós estamos no mundo, fazemos parte do mundo. Aliás, não fazemos parte, só estamos aqui, não fazemos parte. Somos bombardeados com as coisas que vêm do mundo, com os conceitos do mundo, com as músicas do mundo, com os filmes do mundo. Às vezes não nos conseguimos desassociar dele, porque exige ação. E para terminar, Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Vai ser duro, vai ser difícil, vamos ser perseguidos, mas exige ação, é esse posicionamento. E nesta manhã, meus irmãos, podemos nos colocar de pé. É isso que eu quero trazer aos nossos corações. Que nós nunca nos envergonhemos de viver esse evangelho de forma 100% plena. Que nós nunca deixemos que o mundo se sobreponha àquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Que nós possamos diariamente viver esta fé na prática, na íntegra, com qualidade. Nós temos que viver um cristianismo de qualidade. Sabendo sempre que o meu posicionamento transforma, o meu posicionamento impacta, o meu posicionamento apresenta Cristo, o meu posicionamento salva. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Exige ação, exige posicionamento, exige 100% de vida íntima com Deus. Não é só falar, é falar e agir. Eu quero voltar ao exemplo de Moisés. Moisés teve um encontro com Deus, uma sarça ardente, ali a falar com ele. Ele podia só ter ficado por aí. Uau, falei com um arbusto que pega fogo. Mas depois de ele ter tido esse encontro, ele saiu dali com uma fé que fez com que ele tirasse um povo que durante 400 anos foi escravo no Egito e os levasse em direção à terra prometida. E é esse sentimento que eu quero trazer aos nossos corações hoje, e é isso que nós vamos estar a orar hoje, para que Deus nos encontre de tal maneira, que Ele se manifeste na nossa vida de uma maneira impactante, que nós não consigamos mais olhar para trás, que nós não sejamos mais os mesmos, que a nossa vontade, o nosso sonho, o nosso projeto de vida seja realmente glorificar, engrandecer o nome do nosso Deus. Que Ele nos tire de uma zona de conforto em que não fazemos nada, só cremos e sabemos que Ele existe, e que nos leve a ações claras, concretas. Que cada um de nós que está aqui possa impactar vidas, que cada um que está aqui possa transformar realidades, que cada um que está aqui possa ser a esperança, a resposta para um mundo perdido. Porque é isso que faz sentido, isso é cristianismo. Que só o facto de nós estarmos num lugar, a nossa presença possa transformar aquela realidade. Que cada um de nós que está aqui saiba que o cumprimento da profecia de Deus para o nosso país, para a nossa nação, depende de cada um de nós. Depende da nossa excelência no nosso trabalho, depende da nossa excelência nos nossos relacionamentos, depende da excelência da nossa caminhada cristã. E aí Deus vai responder. E aí Deus vai operar. Feche os teus olhos, meus irmãos, meu irmão. E tenha agora um momento com Deus.
E enquanto estiveres a louvar, enquanto estiveres a adorar ao teu Deus, eu quero que nós nos lembremos dos momentos em que nós deveríamos ter usado essa fé, esses segredos de fé que nós aprendemos de maneira ativa e não o fizemos. Quantas vidas é que poderíamos ter impactado e não impactamos? Nós vamos orar para que Deus traga ao nosso coração coisas que têm que ser mudadas e transformadas. Quantas pessoas é que não têm vindo ao conhecimento de Cristo por causa das nossas atitudes, por causa do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir? Que tipo de impedimento é que nós temos sido na vida de outras pessoas para que o propósito de Deus não se cumpra? E isso tudo vai mudar hoje, meu irmão. Hoje é um dia profético. E eu uso essa palavra poucas vezes. Mas hoje é um dia de transformação.